Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Teologia Fundamental. Hoje vamos tratar especificamente sobre a revelação, sobre a história da revelação bíblica. Vamos entender um pouco melhor esse conceito de revelação e entender como ela acontece na história, tá bom? Então vamos lá. Primeiro introduzindo algumas coisas importantes que temos que ter presente, não é? Primeiro, a gente recorda que no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica, no documento Dei Verbum, ela reafirma a fé cristã de que em Jesus Cristo temos o ponto alto da revelação, ou seja, nele a revelação de Deus na história atinge o seu ponto máximo, pleno. Não é? Jesus, ele é a palavra substancial que o Pai pronuncia desde sempre e pela qual ele cria. Ou seja, lá na criação, acho até bonito no Gênesis isso, fazendo uma leitura, uma hermenêutica entre Gênesis e o prólogo de João, por exemplo, quando em Gênesis no capítulo 1 diz assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, assim por diante, né, vai dizendo a narrativa do Gênesis. Eu gosto de entender que, na verdade, o que Deus disse foi o Filho, Jesus, né? O Cristo. A palavra que ele pronuncia, o verbo que ele pronuncia, a ação da criação, por meio da palavra que ele pronuncia, é o próprio Filho, o próprio verbo. O verbo que lá na 1 João é citado, né? O Logos. Né? E que nos hinos cristológicos de Colossenses, e se eu não estou enganado, em Efésios também, vai falar que tudo foi feito por meio dele e nada foi feito sem ele. Né? Então essa intertextualidade nos textos bíblicos permite a gente dizer isso. Né? A palavra que Deus pronuncia desde sempre, a única coisa que saiu da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra de ação, que é o seu próprio Filho. Então é interessante essa dinâmica. Depois, o caráter da revelação é histórico, né? Pela criação e pelas intervenções de Deus. Ou seja, a revelação ela acontece na história, dentro, na dinâmica do mundo e não fora. Então Deus se revela, se ele se revela no mundo, na história, então ele se revela por meio daquilo, da sua própria criação, né? Ela mesma é sinal dessa revelação de Deus, mas também nas suas intervenções, na maneira como Deus interage com essa criação e conosco, que fazemos parte da criação e estamos vivendo na história. Um outro elemento importante que nós queremos ressaltar aqui no início é que o Espírito Santo ele aprofunda essa revelação no nosso coração, ou seja, é a ação do Espírito que faz com que nós possamos cada vez mais sondar, compreender de maneira mais profunda, mais ampla essa revelação. Agora, a questão que de certo modo vai orientar um pouco a nossa conversa aqui sobre esse tema. Como, em sua estrutura, né, a revelação ela se relaciona com a história, ou seja, a revelação na sua própria estrutura. Como isso se relaciona com a história? E depois, como de fato aconteceu essa revelação histórica, né? Essa autocomunicação de Deus dentro da história. Vamos tentar hoje discutir um pouquinho isso e clarear isso para a gente. Primeiro ponto que nós queremos discutir é a relação entre história e revelação. Vamos ver aqui 3 pontos. O primeiro ponto sobre história e revelação é que essa relação é uma relação mútua. Né? É uma relação mútua. É uma relação, não é unilateral, né, de uma dimensão com outra, não. História e revelação interagem. Há uma influência mútua entre mentalidade histórica sobre a interpretação do texto bíblico e deste texto bíblico sobre a nossa mundividência. Em outras palavras,
Há uma influência entre a maneira como nós lemos o texto bíblico, nós já vimos isso, né? Eu leio e interpreto a Bíblia a partir de um contexto e de um lugar. Né? Então, a visão de mundo que eu tenho, a minha subjetividade, que é composta pelo mundo onde vivo, pela cultura que vivo, ela então está presente no processo de interpretação do texto bíblico. Agora, o contrário também é verdade. O texto bíblico, ele influencia a minha mundividência, ou seja, a minha visão de mundo, a minha maneira de viver no mundo. Porque o texto bíblico, enquanto palavra de Deus revelada, ele também me questiona, ele também levanta para mim questões, ele também levanta para mim, ele abre para mim horizontes. Né? E isso também transforma a minha maneira de ver e de compreender a minha vida no mundo. Né? Depois, a história e a revelação estão em níveis diferentes de verdade, de realidade e de significado. Né? Por quê? Porque a história está no mundo, ou seja, está na imanência. Então as verdades, a realidade, o significado que a história apresenta está no campo da imanência. A revelação, ela nos abre para a transcendência. Né? Porque justamente ela tem um significado que ultrapassa o momento histórico. Se não fosse assim, a revelação ela estaria, por exemplo, presa no passado, na experiência dos discípulos com Jesus, por exemplo. E para nós seria apenas uma informação, e não seria algo que ainda influenciasse a nossa vida, marcasse a nossa vida, atingisse a nossa vida de maneira significativa. Um quarto ponto que a gente quer lembrar nessa relação mútua entre história e revelação é que a história é uma construção humana. Porque enquanto a criação não havia o ser humano, não havia história. A história surge quando o ser humano surge. Então, é uma criação humana, uma construção humana a história. E a revelação, enquanto fala de Deus, ela tem uma dimensão absoluta, né? Enquanto fala de Deus, porque ela é transcendente. Agora, enquanto é percebido por nós, dentro da história, essa fala de Deus, essa revelação de Deus, que é absoluta, ela sofre da relatividade e da fragilidade do nosso saber. Em outras palavras, quando Deus se autocomunica, se revela na história, essa revelação de Deus enquanto em si mesma é absoluta e plena, na história ela se torna frágil, porque ela precisa assumir as categorias humanas para se fazer entender. Ela precisa assumir a linguagem humana, ela precisa assumir inclusive o risco das contradições humanas e das incompreensões que fazem parte da condição histórica do ser humano. Por isso, ela nesse sentido, fica presa aos limites e fragilidade da nossa capacidade de compreendê-la, no nosso saber. Né? Da nossa capacidade de acolhê-la, de percebê-la, de interpretá-la. Por fim, querer conter toda a realidade da revelação no âmbito da história é um reducionismo. É reduzir a revelação e negar a sua transcendência. Não é? Ou seja, se você quiser colocar a revelação apenas no ambiente histórico e negar que ela tem uma dimensão transcendente, você reduz o seu significado, né? E a sua força. Porque é próprio da revelação essa dimensão transcendente, porque ela é Deus se autocomunicando conosco na história. Então há uma dimensão transcendente presente. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Da relação entre história e revelação. O segundo ponto aqui temos as razões históricas da revelação. Nesse item aqui nós temos 6 pontos para tratar. Não é? Vamos aqui então vendo um por um, né, discutindo um por um. O primeiro ponto é a natureza do projeto criador e salvador de Deus. Né? Veja, uma das razões históricas da revelação é justamente essa natureza desse projeto criador e salvador de Deus. Por quê? Porque Deus cria o ser humano porque quer estabelecer com o ser humano uma relação. Nós já vimos isso quando falamos da liberdade, né, lá atrás, e dos outros temas. Então veja, Deus quando cria o ser humano, ele cria o ser humano para estabelecer com ele relação.
uma relação amorosa, uma relação pessoal, íntima. Então, do ponto de vista de Deus, essa iniciativa dele de se autocomunicar chama-se revelação. Deus se revela, Deus se mostra. Né? Agora, do ponto de vista nosso, que experimentamos essa autocomunicação de Deus, ela para nós é salvação. Né? E atenção, salvação aqui não é salvação no sentido de me tirar de um lugar ruim para um lugar bom. Né? Me tirar de uma situação perigosa e me colocar numa situação segura. Não. Salvação aqui no sentido da palavra é plenitude. Não é? Ou seja, do ponto de vista humano, essa autocomunicação de Deus é a realização plena da nossa condição humana. Porque fomos criados para estabelecer relação com os outros, com Deus, com a natureza. Então essa revelação de Deus, essa autocomunicação de Deus, para nós é salvação. Para nós é nos permitir alcançar a plenitude da nossa humanidade. Por isso é salvação. Então revelação indica o aspecto de Deus, ou seja, Deus que se manifesta. Né? E tem como consequência disso a realização salvífica dessa comunicação. Porque uma vez que ela nos alcança, ela nos salva. Ou seja, ela nos realiza plenamente. E salvação indica essa atuação salvadora de Deus. Né? Ou seja, Deus nos salvando, nos realizando, nos tornando plenamente aquilo que temos que ser enquanto seres humanos. Isso tem como consequência a revelação que nos manifesta Deus. Um Deus que nos salva e de que forma Ele o faz, ou seja, de que forma Ele nos salva. Então Deus, a consequência dessa experiência salvífica é a revelação de Deus, ou seja, descobrir Deus, vê-lo, experimentá-lo. Uma segunda razão histórica da revelação, a primeira é a criação e a salvação. Né? Deus cria, e cria por amor e para estabelecer conosco uma relação de amor, e ao fazer isso ele também realiza essa salvação. Então é a primeira razão histórica da revelação. A segunda é a criação, entender que a criação em si mesma ela não esgota a realidade de Deus. Né? Veja, a religião cósmica, como a Nova Era, por exemplo, com essa visão até panteísta, de que tudo é Deus, né? A árvore é Deus, o céu é Deus, o sol, a lua, tudo é Deus. Né? Essa visão de uma religião cósmica ou um deísmo, que o deísmo, né, é a ideia de que Deus criou e depois deixou para lá, né? Ele não interfere mais. Né? Então, tanto um como o outro não conseguem compreender essa revelação histórica. Por quê? Porque a revelação histórica de Deus significa dizer que Deus se compromete conosco, interage conosco dentro da história, não fora, mas dentro da história. Porque, veja, para a religião cósmica, Deus se esgota na criação, ou seja, não existe uma realidade fora da criação. Deus é o sol, Deus é a lua, Deus são as árvores, Deus é a natureza, né? Deus tá. Então, assim, Deus ele é reduzido ao criado. Enquanto os deístas, a criação ela é perfeita em si mesma, ou seja, Deus criou e criou tudo bem, tudo perfeito. E aí, justamente porque Deus criou e criou tudo bem, tudo perfeito, eles rejeitam a possibilidade de uma revelação histórica de Deus, porque não precisaria, porque já está tudo aí para a gente ver. A revelação já está na criação. E aí entendem que a revelação de Deus se esgota na criação, a criação é suficiente. E nós dizemos, né, que não. Né? A criação, apesar dela ser um espaço da revelação de Deus, ela não esgota a revelação de Deus. Se esgotasse, não teria acontecido a encarnação, por exemplo. Né? Bom, o terceiro aspecto das razões históricas da revelação é que a revelação histórica ela enriquece a revelação da criação. Né? Ou seja, a revelação de Deus na história permite entender a criação dentro do plano salvífico de Deus. Né? Ou seja, plano salvífico entendendo, né, nesse sentido mais amplo de salvação, que eu falei no início, né, aqui. Então, veja, a revelação de Deus na história, ela permite a gente entender que a criação
ela não só é um espaço da revelação de Deus, uma maneira de Deus se permitir conhecer, né, se dar a conhecer, mas entenda a criação que ela faz parte do projeto salvífico de Deus. Né? Deus ele revela-se a si mesmo e a seu desígnio salvífico sob a forma de eventos históricos, ou seja, não só na criação temos os sinais de um Deus que se comunica, que se aproxima, mas a gente vê essa manifestação de Deus, essa revelação de Deus nos eventos históricos, né? Esses eventos que vão então ter uma palavra de referência, né, que vai explicar o seu sentido. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é uma palavra de referência que explica o sentido salvífico de uma manifestação histórica que se reconhece nela uma manifestação de Deus. Não sei se eu consegui me fazer entender, senão voltem o vídeo e repitam, né? Porque nem eu sei se eu consigo repetir essa frase, mas vamos lá, vou tentar. Né? A Bíblia, ela é uma palavra de referência, ou seja, ela se refere, por isso de referência, a Bíblia se refere a um evento histórico no qual se reconheceu a revelação de Deus. Então essa palavra procura explicar a revelação de Deus manifestada nesse acontecimento histórico. Né? Por isso, só a criação não esgota a revelação. Né? Não pode esgotar. Porque a criação não tem uma palavra. A palavra acontece na história, porque a história é uma criação humana. E são as pessoas, os seres humanos, que dão significado às coisas por meio das palavras. Então, é na história que o processo acontece. Então, o conhecimento, ele se faz acontecimento. Né? Ou seja, essa relação entre o acontecimento e o conhecimento. Deus se manifesta na história, nos acontecimentos, eventos, e nesse sentido se dá a conhecer. Então, esse conhecimento, ele é acontecimento, ele se faz acontecimento. E o acontecimento vai ser traduzido em palavras, o que vai dar origem depois à Bíblia, por exemplo. Quarto elemento das razões históricas da revelação. O ser humano, ele é histórico, gente. Nós somos históricos. A historicidade determina o ser humano. Como eu falei, a história nasce com o ser humano. Antes do ser humano não há história. Não existe história. A história é um fato humano, porque é o ser humano que constrói acontecimentos, que interpreta acontecimentos, que dá significado a eles, e assim se constrói a história. Então, a historicidade determina o ser humano. Ou seja, nós somos históricos. Seres históricos. Né? E a revelação que se dirige ao ser humano, ela deve então respeitar essa dimensão, essa estrutura da existência humana, que é a estrutura histórica. Em outras palavras, essa revelação, então, ela tem que se fazer acontecimento, evento, né? De modo que a historicidade do ser humano possa se concretizar e acontecer. Em outras palavras, a revelação ela tem que acontecer dentro da história, por meio dos acontecimentos históricos. Ela tem que fazer parte da dinâmica histórica, para que o ser humano possa concretizar essa experiência da revelação, entendê-la, interpretá-la, dar a ela uma linguagem que a comunique, né? Que expresse o seu significado, o seu sentido. Então a revelação, ela entra na história. Isso eu estou batendo muito nisso, para a gente entender, né, os limites do nosso processo de compreensão da revelação também. Porque na história mostra que às vezes fizemos interpretações bem estranhas da revelação, infelizmente. Porque ela, como eu disse antes, aceita o jogo da história. Deus aceita o jogo da história. Porque se ele não aceita o jogo da história, ele destrói o ser humano, porque o ser humano é histórico. Ele vive em um tempo e em um lugar específicos. Bom, quinto é a razão histórica da revelação. A história é o lugar de liberdade. Porque, veja, a natureza é o lugar da necessidade. O mundo natural é o lugar da necessidade. Ou seja, as criaturas na natureza, elas vivem pela necessidade. Ela não escolhe
né? Um passarinho não escolhe, hoje eu vou comer uma formiga ou hoje eu vou comer uma minhoca, né? Um passarinho não tem liberdade para isso. Liberdade é um fato humano. O passarinho, ele é movido pela necessidade. Tenho fome, tenho uma minhoca, como, né? Tenho sede, tenho ali uma fonte, bebo. A natureza é movida pela necessidade. A necessidade move a natureza. O ser humano também tem necessidade, porém, a necessidade não é, como na natureza, é determinante para as ações humanas. Existe a liberdade. E é justamente na história que entra em cena a liberdade, o diálogo, a ação criadora do ser humano. Por exemplo, na natureza, a necessidade obriga as criaturas a se adaptarem ao meio ambiente. O ser humano, diante da necessidade de lidar com o meio ambiente, ele, na liberdade, na criatividade, ele transforma o ambiente para sobreviver. Então a gente constrói casa, a gente faz fogueira, a gente cria roupas para se agasalhar no frio, e assim por diante. O ser humano, na liberdade, na interação, ele cria também. Então, na história, o ser humano vive sua liberdade, né? Porque era o lugar da liberdade. A história é o lugar do aleatório, né? Eu estou aqui vivendo, gravando aula, mas pode, por exemplo, faltar energia, é o aleatório. Isso acontece porque estamos na vida, na história, no tempo, vivendo esse tempo. Então, a história é o lugar da liberdade, do aleatório, mas também da criatividade, da necessidade, que não deixa de existir, como eu disse, mas também da grandeza e da pequenez, né? Das grandes realizações e também das pequenas coisas do dia a dia. Então, a história é esse lugar. Bom, esse é o segundo tópico, né? As razões históricas da liberdade. Uma das razões é essa, ou da revelação. E uma das razões da histórica da revelação é justamente porque é na história como o ser humano vive sua liberdade. E lembrem que lá no início nós falamos, vejam que aqui eu estou remetendo nossas primeiras aulas. Nós falamos no início do nosso curso que o ato de fé do ser humano que acolhe a revelação de Deus não pode ser feito sem liberdade. Que a liberdade, a finalidade da liberdade é permitir que o homem possa fazer livremente, estabelecer livremente essa relação de amor, de intimidade com Deus. Por isso é na história que a revelação acontece, porque é na história que o ser humano vive sua liberdade, realiza sua liberdade. Ok? Bom, ainda o terceiro ponto dessa relação entre história e revelação são as características da revelação histórica. Vamos destacar aqui algumas características desse processo da revelação que se dá na história. Basicamente 4, não minto, eu não sei se são 4, deixa eu conferir aqui. 4 características, né? Que às vezes eu confundo, porque tem vários subitens aqui. São 4 características, não é? Vamos à primeira. Na primeira, nós temos o aspecto de progresso, né? Em outras palavras, a revelação de Deus é progressiva. A revelação histórica, certo? Histórica, gente. Em si ela é absoluta, é totalizante, mas a partir do momento que ela se dá na história, essa revelação de Deus ela é progressiva, ela passa por etapas, né? Para que a salvação, né, possa alcançar toda a humanidade. É o problema que nós falamos lá no início, uma história particular da salvação, ou seja, a revelação, quando entra na história, ela tem que assumir uma dimensão particular, apesar dela ser universal, né? Ou seja, ser para todos os seres humanos. Na história ela tem que entrar no particular, né? E o particular é justamente o evento cujo significado salvífico é dado por sua palavra profética, ou seja, quando entra na história, a revelação de Deus se torna evento, acontecimento, como nós falamos há pouco. Esse acontecimento vai acontecer num lugar específico, num tempo específico, para um grupo de pessoas específicas. E ele, então, vai manifestar o seu significado salvífico, né, naquele contexto. Esses eventos
por sua importância para a comunidade, vão ser conservados. E aí se começa uma história da salvação. Foi assim que a Bíblia nasceu. Quando o povo de Israel vai experimentando o Deus que caminha com eles na história, eles começam a produzir literatura, né? Os livros bíblicos que vocês estudam durante o curso, né? Aqueles vários elementos. Então, esses textos bíblicos, eles são justamente a busca, a tentativa, o desejo de conservar esses eventos que são experimentados como salvíficos, ou seja, como autocomunicações de Deus, como revelação de Deus na história. E aí é por isso que a Bíblia ela é fonte da revelação, porque ela traz para nós essas experiências salvíficas conservadas pelo povo de Israel na sua história. Então a história da salvação, no sentido amplo, ela é universal. Por quê? Porque esse desejo salvífico de Deus é para todos. Essa autorrevelação de Deus, a autocomunicação de Deus é para todos, né? Então tudo que positiva ou negativamente acontece historicamente e diz respeito à salvação ou à condenação do ser humano, faz parte da história da salvação, no sentido universal, né? Ou seja, tudo que acontece na humanidade inteira, que positiva ou negativamente diz respeito a essa salvação ou condenação do ser humano, faz parte da história da salvação. Agora, no sentido particular, a história da salvação ocorre, né? Veja, aqui no universal, a gente, de certo modo, está garantindo que mesmo aquele povo que não conhece a revelação plena de Deus que é em Jesus Cristo, eles participam da história da salvação enquanto estão vivendo elementos positivos ou negativos, né, que dizem respeito à salvação do ser humano, à sua condenação, que, por exemplo, é a vivência do amor, da justiça, da fraternidade, né, aquela dimensão ética que nós falamos, nível ético da fé, nas aulas passadas, por exemplo, ele garante que todo mundo, de alguma forma, esteja participando da história da salvação, né? Agora, a história particular, ela já é justamente o específico, ou seja, ela acontece quando e somente quando a graça e a revelação acontecem, existem. Em outras palavras, né? Aonde essa revelação, essa autocomunicação de Deus se manifesta e há uma tomada de consciência reflexiva sobre isso, histórica, né? Ou seja, essa revelação ela é reconhecida como um acontecimento salvífico. E isso produz uma palavra que vai interpretá-la e reconhecê-la dentro do seu contexto histórico como um acontecimento salvífico ou de condenação. Então, quando o povo de Israel entende que na Terra Prometida, quando eles se estabelecem, ali eles reconhecem naquela vida que eles estão construindo ali, que Deus está abençoando, que eles estão ali porque é promessa de Deus, porque aquela terra é de Deus e Deus deu a eles para que eles pudessem viver e viver em liberdade, né? Então esse acontecimento ele tá sendo interpretado, ele está sendo contextualizado como um elemento salvífico, com sentido salvífico para o povo e como autorrevelação do ponto de vista de Deus, ou seja, se reconhece que Deus está se manifestando naquele acontecimento do povo ocupando a terra, porque eles reconhecem, eles vão identificar nessa experiência que eles só estão ocupando a terra porque é a terra é de Deus e Deus está dando a eles essa terra, é a terra da promessa, né? Então todos os fatos e mensagens da história da revelação, então sim, claro, só antes de continuar, então essa consciência nesse processo é o que nós chamamos de história particular da salvação, porque aí você identifica o lugar, o tempo, como ela está acontecendo e a consciência, o reconhecimento consciente de seu acontecimento. Então todos esses fatos e mensagens da história da revelação e da salvação estão ligados ao evento, à pessoa e à mensagem e à praxis, à prática de Jesus, né? Após Jesus, não há nenhuma nova intervenção de Deus, a não ser para lembrar o que Jesus disse. Em outras palavras, todas as mensagens, né, toda a história da revelação, ela atinge sua plenitude em Jesus. E nós cristãos entendemos que em Jesus temos então toda a revelação de Deus manifestada. Por isso, na história não se espera outra revelação.
O que se tem na história é a intervenção de Deus para nos fazer olhar para Jesus e compreender cada vez mais significativamente, profundamente, essa revelação que ele manifesta. Então a compreensão da revelação, ela avança por obra do Espírito, ou seja, o Espírito, lembra lá em João, no Evangelho de João, né, que João vai dizer lá em Jesus no seu discurso, que ele vai mandar o Paráclito e ele vai vos recordar todas as coisas, né? E também vai trazer para vocês aquilo que, né, para nós, aquilo que Jesus recebe do Pai, né? Ele vai receber de Jesus e nos comunicar, ou seja, é Jesus agora a plenitude da revelação, e o Espírito vai nos ajudando a compreender, a conhecer essa revelação. E aqui nós estamos dentro de um momento interpretativo e dependente. Por quê? É dependente porque estamos dependendo da ação do Espírito, mas também ligados a um contexto e a um tempo. E é um momento interpretativo, porque eu interpreto essa revelação, essa manifestação de Deus naquele momento que eu estou vivendo, naquele contexto histórico, naquela cultura, naquele tempo, naquele lugar. Então a revelação ela é progressiva. Basta olhar a Bíblia, gente, ela mostra isso. Você veja a imagem de Deus que vai se ter em alguns livros mais antigos da Bíblia, e os livros mais tardios vão ter outra visão de Deus, né? Outra compreensão de quem é Deus, o Deus de Israel. E é o mesmo Deus que está se falando, de outro Deus não. Mas a revelação é progressiva, né, na história. O segundo elemento dessas características da revelação histórica é a particularidade e a universalidade que nós falamos há pouco, né? O fundamento da particularidade da revelação é justamente a liberdade do amor de Deus. Ou seja, Deus se revela na história, num tempo, num lugar, num povo específico, no nosso caso aqui falando, né, da fé cristã. Então Deus se revela ali no Oriente Médio, naquela região da Palestina, a um povo, que é o povo semita, que vai se tornar o povo judeu, né, o povo de Israel, naquela língua, naquela cultura. Isso é o particular. Por que Deus faz isso? Para resguardar a liberdade do seu amor. Ou seja, para que nós possamos fazer a experiência da revelação livremente. Porque se Deus se revelasse plenamente para todo mundo, com todo o seu poder, acabava com a nossa liberdade para responder essa revelação. Depois, ele escolhe o particular, porque na história ele não tem como Deus fazer uma revelação na história que não assuma o particular, porque justamente ele está na história. Então ele escolhe alguns particulares, e esses particulares vão se tornar mediação, intermediários. No caso, nós vemos pela tradição bíblica, pela revelação bíblica, que Deus escolhe Israel, e Israel se torna mediadora. O povo de Israel se torna mediador dessa revelação de Deus para toda a humanidade. E quando Jesus se encarna e atinge a plenitude, né, essa mediação vai ser transferida ou ampliada para a igreja. Né? Digo transferida porque os evangelhos vão adotar essa linguagem. Mateus especialmente vai falar disso. Né? Essa vinha que foi entregue a esses, não produziram, vai ser entregue aos que produzem. Então, a igreja se torna, a comunidade cristã se torna na história intermediários dessa revelação de Deus histórica para a humanidade inteira. E isso resguarda a liberdade do ser humano para, no amor, estabelecer relação com Deus. Então, a revelação ela é universal, enquanto ela é destinada a todos. Né? Agora, ela acontece a partir dos particulares, porque, como ela é histórica, Deus assume a dinâmica histórica. Então ele escolhe particulares para que eles sejam mediadores dessa salvação para toda a humanidade. Ou seja, mediação para que essa experiência da revelação chegue a todos. Essa autocomunicação de Deus chegue a todos. Bom, as duas últimas características da revelação histórica. Né? A quarta é a dimensão da praxis da revelação. Veja, a revelação
ela é uma verdade que precisa ser verificada. Isso aqui é muito interessante, porque a gente às vezes tem a revelação como se fosse um conteúdo que nos é apresentado e que a gente tem que conhecer, tem que aprender, não é? Não. A revelação é uma verdade que deve ser verificada, não é? Em outras palavras, ela tem que ser feita verdade. A revelação ela tem que se tornar acontecimento para ser verdadeira. Porque ela não foi feita para ser simplesmente aprendida. Ou seja, a revelação acontece aqui e eu simplesmente a aprendo como conhecimento. Ela aparece como uma espécie de mensagem, de conteúdo, e eu absorvo esse conteúdo como conhecimento. Isso é gnosticismo, né? Isso é gnosticismo. A revelação ela é para ser feita verdade. Ou seja, ela tem que acontecer para ser verdadeira. É na praxis da caridade que a revelação se torna verdade. Aqui eu quero contar a vocês um exemplo, acho que eu não contei, né, nessa turma. Eu vi uma reportagem na Unicino, já procurei que só ela, se alguém encontrar eu agradeceria muito para compartilhar com vocês, mas eu li a reportagem, que é o testemunho de uma comunidade monástica na França, se não estou enganado, né, de um dos membros que morreu e que o pessoal dá testemunho da sua santidade, da sua conversão. Qual é a história? Em poucas palavras. Esse monge que morreu, ele, quando jovem, né, mais jovem, porque ele morreu jovem, ele morreu de AIDS, né? Ele, quando chegou na maioridade, ele era de uma família que tinha condições financeiras, ele resolveu sair, viajar pelo mundo para se descobrir, né? E ele vai para a região ali da Índia, do Oriente, vai, né, procurar conhecer culturas diferentes, espiritualidades e tudo. Nesse processo, ele acaba se perdendo, se envolvendo com drogas, e por meio das drogas acaba contraindo AIDS. Quando ele volta para a França, ele está doente já, debilitado, vai ser internado um tempo para tratamento. E no hospital, ele vai conhecer os monges desse mosteiro que visitam o hospital, fazem visitas no hospital. Ele até então não tinha fé nenhuma, cristã, nada, né? E eles vão estabelecer uma amizade que vai fazer com que esse jovem se interesse por essa comunidade e passe a frequentar essa comunidade religiosa e deseje entrar nela e entre, né? Bom, ele, nessa reportagem, contando a história desse rapaz, o Abade vai fazer uma citação de uma frase desse rapaz que reflete bem essa ideia da praxis revelação. Ele vai dizer que, em certo momento, esse rapaz, né, esse jovem monge, ele vai dizer para a comunidade o seguinte, né, eu vou dizer mais ou menos a ideia, porque eu não lembro agora exatamente as palavras, mas a ideia é essa. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: eu creio que Jesus existe e que é verdadeira a palavra dele, a mensagem dele, a pregação dele, por causa do modo como vocês vivem. Porque só sendo verdade é que se pode explicar a maneira como vocês vivem. Em outras palavras, a praxis da comunidade, a vivência do amor, da caridade fraterna, né, a maneira como os monges viviam, fizeram verdade a revelação de Deus plenamente em Jesus Cristo para esse monge, para esse jovem monge. Então vejam que, nesse sentido, a revelação ela tem uma dimensão de praxis. Ela não é um conteúdo para eu estudar e aprender. Ela é uma vivência concreta que deve ser manifestada para que as pessoas vejam e creiam, né? Então, ela se faz verdade na vida do cristão, né? Justamente por meio da prática da fé e da caridade no seguimento de Jesus. Por isso eu gosto do exemplo da história desse monge, porque essa frase dele expressa bem essa dimensão. A quarta característica da revelação histórica é a dimensão da transcendência na revelação. Lembra que nós falamos há pouco, né? A revelação não se esgota na dimensão da criação. E aí, essa dimensão transcendente da revelação, nós vamos ter vertentes que tentam falar sobre essa dimensão.
Né? E aqui eu coloquei então aqui algumas que o Libânio apresenta para a gente. A primeira é uma vertente mais humanista, que é uma vertente que vem da teologia protestante. Essa vertente ela assume aquela virada antropológica que nós falamos, né? Ou seja, ela vai partir do ser humano na sua reflexão. E aí a teologia ela vai se dissolver de certo modo em antropologia, porque a revelação ela vai ser reduzida à experiência subjetiva das pessoas, ou seja, eu sinto, o que eu experimento, como eu entendo. Então você reduz a dimensão subjetiva das pessoas, ao sentimento religioso das pessoas, a revelação. Então ela essa vertente tende a ser reducionista, mas ela está aí, existe. Outra vertente é a vertente católica tradicional. Ela reconhece a possibilidade, então, de se chegar a entender, refletir e pensar os mistérios de Deus, por meio de uma analogia. Né? Ou seja, você tem mediações humanas que permitem a gente tentar traduzir numa linguagem essa revelação de Deus. Que também tem seu lugar, assim como a humanista também tem seu positivo, né, a dimensão da experiência humana existencial. Essa outra, ela parte para a dimensão mais reflexiva, mais racional, né, e assume as mediações históricas como meios pelos quais a gente pode falar, entender, ter acesso à revelação. Uma terceira vertente é a teologia dialética, de Karl Barth. Ela insiste na dimensão transcendente da revelação, né? Enquanto tanto a primeira muito mais imanente e a segunda relativamente imanente, a terceira, de Barth, ela é transcendente, né? Ela entende essa autocomunicação de Deus de modo exclusivo, ou seja, Deus se comunica diretamente com a gente quando se revela. A autorrevelação é pessoal e direta, né? Temos também a posição católica moderna. Ela procura uma síntese entre essa tradicional católica e a protestante, ou seja, liberal e dialética. Vale o princípio do já e ainda não para essa posição católica, ou seja, na revelação nós já temos presente essa transcendência absoluta de Deus, né? Que nós podemos experimentar por meio de uma mediação humana, né, criada e finita. Mas essa presença, né, transcendente de Deus, absoluta de Deus, por meio da mediação humana, ela passa pelo ainda não da plena manifestação de Deus. Ou seja, essa mediação humana não expressa a plenitude da revelação de Deus. Ela nos dá acesso a ela, nós podemos experimentá-la, nós podemos perceber essa dimensão transcendente, porém nós não temos ela de maneira plena, não é? Por isso ainda não. E temos por fim essa outra vertente, que é a maiêutica histórica, que ela é do teólogo Queiruga, que o Libânio gosta muito e eu pessoalmente também gosto, né? Essa maiêutica histórica, ela busca uma nova síntese entre a transcendência e a imanência. Em outras palavras, essa vertente ela entende que essa dimensão transcendente da revelação ela acontece numa palavra anunciada que vem de fora e que encontra ressonância porque nela já há uma realidade que tem sintonia conosco. Em outras palavras, Deus se revela, a dimensão transcendente, né, de fora, e vem entrar na história. E nós só podemos captar essa revelação, só podemos entender essa revelação de Deus na história, que é transcendente e que entra na história, porque já dentro de nós, na nossa própria estrutura humana, nós temos a capacidade, ou seja, aquele exemplo do rádio que eu falei, né? Nós conseguimos sintonizar na mesma frequência, né? Ou seja, há uma transcendência e uma imanência acontecendo ao mesmo tempo, né? Numa dialética. Essa seria a dimensão transcendente da revelação segundo a maiêutica histórica. E Queiruga, desculpe, gente, um pouquinho o cansaço já pegando, né? Essa maiêutica histórica de Queiruga, tá certo? Então ela lida o transcendente de Deus que entra na história e o manejo do ser humano que é capaz de sintonizar com esse transcendente.
Bom, essas são as características da revelação histórica. Ela tem uma dimensão transcendente, uma dimensão prática, uma, ela está entre o particular e o universal, né, nessa relação, e ela é progressiva. Bom, por fim, pero não menos importante, vamos ver as grandes etapas da história da salvação e perceber a dinâmica da revelação nesse processo, né? Nós podemos dividir em 3 fases: a fase da promessa, a fase da realização e a fase da consumação. Primeiro, a fase da promessa. Nessa fase, a chave de interpretação de compreensão dessa fase é o tema da aliança no Sinai, né? Essa aliança foi uma aliança bilateral, ou seja, o povo se compromete de ser fiel a Deus e cumprir as leis de Deus, e Deus se compromete de cuidar do seu povo. E essa experiência da aliança do Sinai, ela é uma experiência marcante, a partir da qual todo Israel, né, toma isso como válido para todo o povo. E justamente a partir dessa aliança do Sinai, ela se torna critério para Israel. Israel vai então, a partir da aliança do Sinai, ler tanto o seu passado, sua história, como a sua esperança no presente e no futuro. Tudo vai ser olhado a partir desse óculos, dessa lente, dessa chave, que é a aliança do Sinai. Então, na criação, o que é que nós temos? Quando se olha para o tema da criação, a criação é a imagem do plano salvífico de Deus e, ao mesmo tempo, do pecado humano. Nele nós temos a promessa da salvação. Então, na criação temos a promessa da salvação. Quando olhamos a Abraão, vemos que Deus escolhe um clã, o de Abraão, e ele obedece pela fé e faz a aliança com Deus por meio da circuncisão. E Deus promete a Abraão que ele será um povo, uma nação, né? Então veja que na história da salvação, esse primeiro momento, nós temos a experiência da revelação enquanto promessa, né? Um Deus que se promete, promessa de salvação, promessa de plenitude, de vida. Com Moisés, Deus liberta o povo da escravidão do Egito, faz a aliança no Sinai, e nessa experiência, então, nós temos o ponto alto da revelação do Antigo Testamento. Aqui é o ápice da revelação de Deus no Antigo Testamento, a aliança do Sinai. Nela, Deus promete ser o Deus de Israel e Israel seu povo, né? Não marquei aqui negrito, mas temos os juízes, o período dos juízes. Aqui temos o período da conquista da terra, temos o período depois da formação dos reis, Israel passa de tribo para a monarquia, e temos aí nesse contexto Deus sempre presente, acompanhando o povo nas eventualidades de sua vida, né? Sempre como promessa daquele que está cuidando, que vai cuidar, que vai salvar, que vai libertar o povo nas várias situações que estão passando. No profetismo, entre os profetas, nesse momento, nos momentos de prova do povo, os profetas vão surgir como aqueles que orientam o povo, guias espirituais. Aqui a revelação se faz palavra e enfrentamentos da história. Por quê? Porque por meio dos profetas, Deus se revela como aquela palavra que critica o poder, o rei, e que também questiona o povo, quando ele está sendo fiel à aliança, ou oferece ao povo vislumbre da intervenção de Deus e como eles podem, então, permanecer fiéis na aliança. Temos, então, também os sapienciais, a tradição sapiencial. Aqui nós temos o tempo da vida diária, da oração, que são importantes para o povo de Israel, né? Vamos ter ali nos Salmos, na literatura sapiencial isso muito presente. E também na tribulação elabora-se uma literatura apocalíptica, que vai estar na esteira da literatura sapiencial. Veja, aqui, então, a experiência de Deus é a experiência da sabedoria, ou seja, da descoberta de Deus, né? Da busca de compreender como Deus está presente na vida e as formas como Deus organiza a vida, para então saber como viver em harmonia com o projeto salvífico de Deus. Então Deus aqui se revela como aquele que cuida, que orienta, que abençoa quem é fiel e que castiga
quem é ímpio, quem não segue a lei de Javé. O importante é perceber que cada etapa dessa, Deus vai se revelando, vamos vendo melhor o rosto de Deus. Não é? O rosto de Deus vai se apresentando aos pouquinhos. E também seu plano salvífico. Isso vai acontecendo até chegar Jesus Cristo, que vai ser a plenitude dessa revelação. Nele, então, nós temos a fase da realização da promessa. Toda aquela promessa de vida, de que Deus estaria conosco, de salvação e plenitude, se realiza em Jesus. Jesus é a realização da promessa. Então, ele se torna a chave hermenêutica agora, assim como no Antigo Testamento a chave hermenêutica era a aliança do Sinai, agora, no Novo Testamento, é Jesus a chave hermenêutica para entender tudo que veio antes, ou seja, todo o Antigo Testamento agora é olhado, lido, interpretado à luz da experiência salvífica com Jesus, e também o olhar para o futuro, tudo que vem depois. A igreja e a escatologia também é olhada a partir de Jesus. Então a revelação acontece ao longo de momentos fundamentais, que se constituem chave de interpretação de outros acontecimentos na história humana. Então veja que no Antigo Testamento o momento fundamental é a aliança do Sinai, no Novo Testamento o elemento fundamental é a presença de Jesus. E esse elemento fundamental vai se tornar a chave de interpretação de todo o resto da história. Tanto para o povo de Israel no Antigo Testamento, como para os cristãos a partir do Novo Testamento. Nesse sentido, então, não haverá outro momento fundante de revelação como esse. Ou seja, não temos mais outro momento fundante como esse de Jesus. Jesus é a plenitude da revelação, então não há outro momento fundante. Porém, essa revelação de Deus continua se desdobrando na história, mas não como elemento fundante. Então Jesus ele confirma a fase anterior, ou seja, a experiência do Sinai como revelação fundante, que vai orientar o povo de Israel em toda a sua história, a maneira como eles leem sua história, interpretam sua história. Então Jesus ele confirma essa fase da promessa e leva ela à plenitude, abrindo um novo tempo. Então, em Jesus nós temos o perfeito e o escatológico revelador do Pai, porque em Jesus temos já antecipadamente a revelação plena de Deus que esperamos no fim da história. Bom, a terceira fase é a fase da consumação. Essa fase, ela não faz nenhuma outra revelação também. Mas a consumação, ou o desvelamento, ou a transparência total do que já foi revelado em Jesus Cristo é o que vai acontecer. A consumação é justamente quando tivermos plenamente consciência dessa revelação de Deus. Que agora, como ela é progressiva, como ela é histórica, como ela tem que lidar com particular e com universal, ou seja, ela tem limites enquanto quando entra na história, nós ainda estamos descobrindo, ainda estamos compreendendo ela. A consumação é quando ela for plenamente compreendida, quando não houver mais barreiras, até pela própria história, não haverá mais barreiras que nos dificultem compreender plenamente essa revelação. Concluindo, então, nós podemos dizer que a revelação de Deus se deu na história. E até hoje ela continua agindo na história. E é à luz dessa revelação constitutiva, fundamental, chegada à plenitude em Jesus, que nós podemos discernir esse agir de Deus no presente. Em outras palavras, é à luz da revelação que nós temos em Jesus Cristo, que é plena, que nós podemos tentar interpretar e compreender o que Deus está fazendo hoje, falando hoje para a gente. Ela é o óculos, o critério para esse discernimento. Bom, então aqui, gente, a gente conclui, tá certo? A gente termina a nossa aula. É um tema muito importante, a revelação, né? Porque nós gastamos um semestre, boa parte do semestre falando sobre a fé e já trazendo alguns elementos da revelação. Agora que nós estamos amarrando com vocês essa relação com a fé a partir da perspectiva da revelação enquanto
um acontecimento que é histórico, que acontece dentro da história. Tá bom? Bom, eu vou terminando aqui nossa aula. A gente vai continuar dialogando aí com as atividades, com as coisas. E até a próxima aula, se Deus quiser.